Olá, jovens da melhor idade, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa desse sábado. Queria começar agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. É um privilégio estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho só da palavra do Senhor para vocês, tá? Nesse momento eu vou orar, agradecendo a Deus por esse dia lindo, por esse sábado maravilhoso e por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, tá bom? Se você puder, feche os olhos para que a gente possa se concentrar para falar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos falando contigo, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada para nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar derramando as tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor possa estar derramando saúde, possa derramar também sabedoria, discernimento sobre as nossas vidas, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te peço por esse culto, que o Senhor possa nos ensinar a tua palavra e que possamos praticar no decorrer dessa semana. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu vou ler aqui para vocês o Salmos 37, do versículo 3 ao versículo 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Gente, essa palavra aqui é um consolo para o nosso coração, porque muitas vezes a gente passa por tantas dificuldades, mas Deus fala assim, ó, confia em mim, entrega os teus problemas, entrega os seus anseios para mim. Então, assim, a gente precisa confiar. Eu sei que é difícil e tem momentos que a gente acha até que Deus esqueceu da gente, mas Ele não esqueceu da gente. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês e dizer que Deus não se esquece da gente. Ele pede para que a gente possa confiar nele, entregar os nossos caminhos, os nossos problemas, os nossos pensamentos para ele, tá bom? Então, agora eu vou passar para o louvor, para que nesse momento a gente possa adorar o nosso Deus e engrandecer o nome dele. Boa tarde para os vovôs e vovós da clínica. Vamos louvar, né? Vamos cantar 2 músicas aí para engrandecer o nome do Senhor. Caso você não conheça, que você possa escutar a letra, ou então as meninas que estiverem aí possam estar ajudando com a letra e tudo mais. Então vamos louvar, vamos engrandecer, vamos dizer que Ele é bom, vamos dizer que é essa hora da adoração. Vai lá. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrará, aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem,
Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, 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 para sempre, amém. amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nesse momento agora vamos orar pela vida do Hugo, que estará trazendo a palavra vinda direta de Deus para abençoar, nos ajudar, nos ensinar nessa tarde. Então feche seus olhos onde você está aí e vamos pedir a bênção de Deus. Deus Santo, Todo-Poderoso, eu te peço nesse momento pela vida do Hugo. Tu já deste, Senhor, a palavra ao teu servo. Tu já colocaste, Senhor, o entendimento do que tu queres nos ensinar, Senhor, nesse momento, através da vida do teu servo, Senhor. Eu te peço que nesse momento tu capacite ele, Deus. Dê intrepidez, dê força, que acima de tudo, Senhor, que saia da boca dele, Senhor, venha de ti. Que a tua palavra pregada, Senhor, nesse momento, possa nos ensinar, possa nos transformar, possa nos auxiliar, Deus, para que possamos ter uma vida melhor, viver uma vida melhor ao teu lado, Deus. Capacite o teu servo, usa-o, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu jovem. Amém. Boa tarde a todos. Paz do Senhor. Hoje eu estou aqui com a responsabilidade de trazer uma breve e simples meditação para todos vocês, acerca de que Deus falou no meu coração nos últimos dias.
E é com muita alegria que eu estou aqui, né, com uma responsabilidade grande, mas alegre de poder estar com vocês, aí da Clínica Reviver. A meditação que nós faremos está no livro de Jó, capítulo 1º e capítulo 2º. Jó, primeiro capítulo, e o segundo capítulo. Bem, vou dar um tempinho para que vocês localizem o livro e em breve, logo em seguida, eu farei a leitura. Bom, acho que o tempo já foi suficiente. Farei a leitura, então, de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre ele camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está no teu poder, em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Até o versículo 10. Esses dois capítulos, né? O primeiro capítulo e o segundo capítulo, até o versículo 10, conta, né, essa tragédia na vida de Jó. Né? Jó, que era um homem muito rico, né? Morava na terra de Uz, que era localizada na região leste de Judá. Né? O livro de Jó, ele leva o nome do principal personagem. Né? A gente não tem um autor, né? Não foi identificado um autor para o livro de Jó, né? Mas a gente sabe que ela se passa, né? A história dele se passa no período patriarcal, devido ao pano de fundo em que ocorre a história, porque ele cita ali que Jó levantava para sacrificar, né? E esse sacrifício feito, né, pela própria pessoa é antes da instituição do sacerdote. Então a gente, baseando-se nisso, pode colocar o livro de Jó, né, os estudiosos colocam ele ali dentro do Pentateuco, né, até mesmo como o primeiro livro da Bíblia, né, dependendo do estudioso que a gente for verificar. Então, o Jó, né, essa história dele é uma história triste, trágica, né, mas que há uma reviravolta muito grande. Né. E em cima dessa passagem de Jó, eu queria trazer para vocês que tempos difíceis virão em nossas vidas. Né? Tempos difíceis nos alcançarão. Né? E a gente observando a história de Jó, a gente chega à conclusão que é inevitável que tempos ruins, né, que dificuldades, que sofrimento nos alcance. Né? Jó era crente, temente a Deus e íntegro. A gente vê isso lá no capítulo 1, no versículo do versículo 1, né? E no versículo 5. Né? E Jó, ele praticava e fazia tudo para agradar a Deus. Né? E lá no versículo 8, no capítulo 1, Deus vai dar um bom testemunho de Jó. Ele vai falar que porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e temente. Então, Jó, ele era um exemplo de servo de Deus naquela geração onde ele vivia. E não há testemunho maior um crente de que o próprio Deus dizer que ele é um exemplo de crente, de servo, de obediência, de fidelidade. Então, o Jó, ele se enquadra nessas características que o próprio Deus diz. Né? E daí a gente pode também, se
dessa história, de tirar um aprendizado de que as dificuldades, os sofrimentos não vão vir só para o ímpio, virão para o crente também. O crente também irá passar por dificuldades. E a gente tem que estar preparado para isso, né? No versículo 7, né? Não, no versículo 7 ele vai dizer: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? O Senhor pergunta isso. E lá no versículo 11, Satanás vai falar para ele: estende, porém... Não, perdão. Estende, porém, a mão e toque-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. E Deus responde: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes as mãos. E lá na frente ele vai falar também que ele podia tocar, né, na pele, no corpo, e só não podia matar. Então o que a gente aprende com isso é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, né? Que mesmo a gente passando por dificuldades, por problemas, né, que Deus ele é soberano. O livro de Jó vai tratar sobre isso, sobre a soberania de Deus. Que Satanás aqui, né? Satanás significa adversário, né? Um adversário para nossas vidas. E para tocar nas nossas vidas, ele precisa da permissão de Deus. Ele não faz o que ele quer, o que ele bem entender. Então, isso demonstra a soberania de Deus sobre nossas vidas. O querer e a vontade de Deus excede tudo. Excede a tudo na Terra, né? Deus, onipotente, onisciente, onipresente, é soberano em nossas vidas. Em Lucas 12, versículo 7, vai dizer que Deus sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça, né? Que isso demonstra o quanto a soberania de Deus está nos detalhes da nossa vida. Deus reina em tudo e sobre todos. Nós não precisamos temer o nosso adversário, o nosso inimigo, o inimigo de nossas vidas, né? Porque Deus está no controle de tudo. Nada foge ao controle dele. Se está difícil, basta a gente confiar, pois ele sabe até onde a gente aguenta. Ele sabe até onde a gente vai suportar. Até mesmo na questão de tentação, a Bíblia diz que nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Que junto da tentação, Deus nos dá livramento. Então, na dificuldade, na fraqueza, Deus está conosco, né? Mas o que a gente deve fazer diante ao sofrimento, diante à dificuldade, né? O Jó, ele nos ensina isso, né? Em meio à dificuldade, olha o que Jó falou lá no versículo 21 do capítulo 1. No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adora o Senhor dentro da dificuldade, dentro da tragédia. Perdeu riquezas, perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Ficou apenas com a sua esposa e pouquíssimos servos. E ele adora o Senhor, né? Jó, ele é como o louvor que foi cantado com Alexandre Renan, né? Ele mostra a gente que tem que... Ele fala, vem, assim como está, e adore, né? Nós devemos adoração a Deus, independente da situação que nós estamos. Se estamos felizes, se estamos tristes, a Deus temos que adorar, confiando sempre, né? Porque nada sai do controle dele. Jó perdeu tudo, né? Mas ele não perdeu a confiança no Senhor. E ele sabia que Deus não tinha abandonado ele. Jó, lá em 19, capítulo 19, versículo 25, eu vou abrir aqui, ó. Jó 19, capítulo 25, vai dizer, só na primeira parte do versículo. Jó 19, versículo 25.
Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó, em meio à dificuldade, ele crê que Deus vai restabelecer. Ele confia que Deus vai se levantar, que Deus vai agir em prol dele, que aquilo ali é uma fase, e no capítulo 1º e no capítulo 2º a gente vê, o texto registra, né, que em nenhuma das suas falas Jó pecou. Né? Em nada Jó pecou, porque ele cria que aquilo ali, a gente lembra até o restante do livro, era a vontade de Deus. E a gente, lendo o restante do livro, a gente encontra questionamentos de Jó acerca do seu proceder. Onde eu errei, aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo, onde está errado o meu culto para eu estar passando por isso. Mas ele jamais descarta que Deus é soberano sobre a vida dele. E quando a gente está em momentos difíceis, o que fazer? É fazer o que Jó fez, adorar e confiar. Né? Aqui em Salmos, o texto que a Dominique leu no início, Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Então, no momento de dificuldade, de sofrimento, de tristeza, de abatimento, apenas confie, apenas descanse, que o Senhor está cuidando. O Senhor, ele não tira os olhos jamais de nós. Nós estamos sempre guardados debaixo das asas do Senhor. Apenas descanse. Lá no Salmo 121, Salmo 121, nos primeiros versículos, vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus olhos que seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Até o versículo 5. Então, o Senhor está atento. No momento de angústia, clame ao Senhor, busque ao Senhor, adore o Senhor, porque o Senhor não dorme, é o que diz o Salmo. Ele que está nos guardando durante o dia, durante a noite, a gente deve apenas confiar, porque ele é soberano. Jó sofreu, mas não pecou, ele apenas confiou. Agora, um breve testemunho que eu vou dar para vocês, né? Que Deus tem falado acerca da vida de Jó comigo, porque nesse mês de abril não foi um mês muito fácil, né? Alguns problemas aconteceram e eu fiquei questionando a Deus. Deus, por que isso está acontecendo, né? Por que vou citar exemplos. No início de abril, eu tive uma despesa grande com o meu carro, sabe? E fiquei preocupado, né? Eu tive que trocar pneu e pastilha de freios. Falei, nossa, não podia ter essa despesa agora. Aí, logo em seguida, eu vou para o meu trabalho, chego lá, o meu chefe me muda de setor. Você não vai trabalhar mais com isso, vai trabalhar com outra coisa, tem que aprender tudo de novo. E aquilo ali me deu uma angústia, uma tristeza. Eu estava ali questionando, Deus, por que isso tudo está passando na minha vida? Que coisa estranha. E aí, anteontem, eu vou e bato de carro aqui em Águas Claras. E minha esposa doente, minha filha doente. E eu comecei a questionar a Deus. Deus, não estou entendendo. Muita angústia. E na hora veio a passagem da vida de Jó. E da soberania da vida a soberania de Deus sobre a vida de Jó. E tudo que acontece tem a permissão de Deus. E ali eu me calei. Falei, Deus, eu confio no Senhor. Na mudança de setor, se o Senhor permitiu,
no meu trabalho, é porque vai ser melhor para mim. O que o Senhor faz hoje, eu não entendo agora. E nesse momento eu lembro do João 13, né? Lá Jesus estava lavando lá os pés dos discípulos, né? E ele fala para eles, deixa eu pegar o texto aqui. João 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E nessa passagem, Jesus estava lavando os pés deles e para eles, Jesus não deveria estar fazendo aquilo, né? Jesus fala: o que eu estou fazendo aqui, vocês vão entender lá na frente. E essa passagem veio no meu coração porque, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, né? Por mais que não seja a minha vontade, mas eu tenho que confiar que eu tenho um Deus que cuida de mim, que a vontade dele é soberana, e descansar, assim como Jó fez. E olha que as minhas dificuldades, as coisas que eu estava questionando a Deus, não chegam nem próximo dos problemas que Jó passou. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu filhos, né? E não blasfemou, não pecou. E eu, com problemas mínimos, estava ali questionando a Deus por que aquilo estava acontecendo. E o Espírito Santo trouxe isso na minha memória, trouxe essa passagem, me mostrando que Deus está cuidando, né? Eu tenho tentado viver dessa maneira, né? Não é fácil, no meio da dificuldade, você adorar a Deus. Quem vai agradecer a Deus, né? Por estar passando por um deserto, né? Ai, estou sofrendo, obrigado, Senhor. É difícil fazer isso. Mas Jó fez isso. Jó, ele bem dizer o nome do Senhor, né? Ele confiou e sabia que Deus estava no controle, né? Muitas das vezes Deus vai permitir, então, que a gente passe por situações, né? Que coisas aconteçam, que momentos difíceis venham, a gente não vai entender, mas lá na frente a gente vai entender por que aquilo aconteceu, né? Deus, ele sabe todas as coisas. E aqui no versículo 10 de Jó, né, a gente vai perceber que as dificuldades, né, ela não pode nos afastar de Deus. Mesmo perdendo tudo, Jó continuou fiel ao Senhor, né? Ele vai falar lá no versículo 10 do capítulo 2. Mas ele respondeu: falas como doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó, mesmo mediante tantas dificuldades, ele não se afastou. Ele permaneceu ali. E muitas das vezes a gente questiona, né? Como eu falei que questionei, por que isso está acontecendo comigo, né? E a resposta para isso, né? A resposta para esses questionamentos que a gente tem na nossa vida, de por que alguém morreu, por que tem a doença, por que tem a Covid, tudo isso, a resposta está lá no Salmo 22. Salmo 22 vai dizer o seguinte, primeiro versículo: Deus meu, por que me desamparaste? Que é a fala de Jesus lá em Mateus 27:6 e lá em Marcos 15:34. E por que a resposta para os nossos questionamentos é essa pergunta que Jesus faz ao Pai? Porque o nosso sofrimento, mediante o nosso sofrimento, nós temos que olhar para a cruz de Cristo, né? Jesus, ele foi desamparado na cruz para que a gente, no momento de dificuldade, no momento de sofrimento, não nos sentirmos desamparados por Deus. Jesus, ele sofreu ali na cruz, né? O sofrimento dele foi para que a gente não se sentisse sozinho nesses momentos de dificuldade, né? E ele fala nos evangelhos que a gente teria aflições no mundo, né? Mas ele vai estar com a gente. A gente não está sozinho mesmo nas nossas batalhas. O sofrimento vai vir, a dificuldade vai vir, mas ele é conosco. E uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode pensar que Deus não está atento ao nosso sofrimento, à nossa dificuldade.
Deus ele leva o sofrimento tão a sério que ele enviou o seu filho, seu único filho, para o meio do sofrimento. Entendeu? Jesus ele sofreu por nós. Jesus viveu na carne todo esse nosso sofrimento, todas as dificuldades que nós passamos, Jesus passou. E a gente pode ver o exemplo do sofrimento de Jesus aqui em Isaías 53, leitura, versículo 3, que ele diz, ó, era desprezado e agitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós ajetávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, nesse texto de Isaías, a gente vê que Jesus sofreu por nós. E Deus não desamparou Jesus, né? Ele, a todo momento, sabia ali qual era o propósito de vida, né, de Jesus. Que era vir para sofrer, para morrer por nós, para nos dar livre acesso a Deus. Então, Deus é um Deus que ele viu o sofrimento. Como eu já disse, Deus ele vê tanto o sofrimento que ele viu o próprio Filho para sofrer por nós. E uma das coisas dessa leitura de livro de Jó, que a gente também deve levar em consideração, que é a fala da mulher de Jó, no versículo 10 do capítulo 2, ela vai falar, no versículo 9, perdão, ela vai falar, então sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu fiquei pensando sobre essa fala dessa mulher, que muitas vezes a gente julga ela. Cara, que mulher, como ele mesmo diz, né, doida, mandando ele, né, um servo temente a Deus, amaldiçoar a Deus e pedir para morrer, né, e se matar. Mas eu fiquei pensando o que poderia estar passando na mente dela. Ela é uma mulher que tinha acabado de perder todos os filhos. Ela é uma mulher que tinha acabado de perder todos os seus empregados, todos os seus bens, né? E isso me fez entender que, muitas das vezes, a gente está num posicionamento, né, de julgar o próximo, de não entender o sentimento do próximo, né? Como a gente julga, eu julgava muito a mulher de Jó por essa fala, mas eu tentei me colocar no lugar dela e entender o sofrimento dela. Essa fala dela é porque ela estava sofrendo, né? E, às vezes, nós temos pessoas do nosso lado que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldades, e a gente não consegue ter essa sensibilidade, né? Ter o tato de perceber isso, né? Porque a gente está só olhando para o nosso umbigo, porque a gente está achando que só as nossas dificuldades, o nosso sofrimento que deve ser tratado, deve ser curado. Então, a gente tem que levar em consideração que o mundo não gira em torno de nós. Tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós, tem pessoas que estão passando por dificuldade muito maior do que nós e não estão, assim, né, agindo de forma tão melindrosa, né, fazendo tanta questão de ter uma resposta imediata de Deus, que Deus haja na vida deles, né? E o livro de Jó, né, a gente lendo esse livro, a gente percebe que essa divisão eu peguei num livro, que do capítulo 1 e o 2 é a tragédia da vida de Jó. E do capítulo 3 ao capítulo 42, ao versículo 6, é o trauma de Jó, né? Aquela conversa que ele tem com os amigos. E no versículo 42, no capítulo 42, versículo de 7 a 17,
o triunfo de Jó, né? Então, por mais que esteja difícil, por mais que pareça, né, estar difícil, Deus ele está cuidando de nós. E a gente vai ver aqui no último capítulo de Jó, que no final, depois de toda aquela provação, depois de todo aquele sofrimento, Deus ele honra Jó. Versículo, capítulo 42, ó, versículo 10, ó, mudou o Senhor a sorte de Jó. Enquanto este orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes os conheceram, e comeram com ele e em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Aí vai falar dos filhos, o nome dos filhos, né? Aí no versículo 15, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então, onde eu quero chegar? Que depois daquela tempestade veio a abundância na vida de Jó. Então, se a gente está passando por um momento difícil, a gente tem que confiar que Deus está cuidando e que Ele vai, no final, nos abençoar. E a gente tem que confiar. E muitas das vezes a solução que a gente quer para a nossa vida não é a melhor. A gente faz plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E a gente tenta muitas das vezes encontrar soluções para os nossos problemas, soluções para o nosso sofrimento, para as nossas dificuldades, ao invés de descansar e deixar na mão de Deus. Nem tudo na nossa vida a gente vai confiar. E Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o que tem lá na frente, nos esperando. E se a gente confiar, entregar o caminho, o nosso caminho nas mãos dele, ele vai cuidar e ele vai saber sempre o que é melhor para a gente e para os nossos. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer para os senhores e senhoras, que é uma mensagem de que Deus, ele cuida, Deus, ele guarda, se a gente confiar e descansar, e que momentos difíceis virão, dificuldades e sofrimentos virão, mas cabe a gente descansar, como está lá no Salmo 37, e saber que ele está agindo em nosso favor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi uma breve devocional e eu creio que, assim como Deus falou ao meu coração, que ele também possa falar ao coração de vocês. Amém? Que bênção essa palavra, hein, Hugo? Graças a Deus pela sua vida. Nossa, falou muito ao meu coração. Graças a Deus por esse momento precioso, né, de aprendizado. E eu sou muito grata a Deus pelos jovens da nossa igreja e que não só os jovens, mas todos nós possamos ser como Jó, que diante da dificuldade, diante de tantas coisas ruins acontecendo, que a gente possa adorar o Senhor e não reclamar. É muito difícil. A gente passa por dificuldades, mas é inevitável que a gente, às vezes, pense que Deus esqueceu da gente, né? Mas Deus não esqueceu de nós. Graças a Deus pela vida do Senhor nas nossas vidas, porque Ele nos ajuda, Ele nos consola. Então, nesse momento, para encerrar, depois dessa palavra maravilhosa, eu vou pedir para o Maicon orar. Então, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que o sábado de vocês seja uma bênção. Então, oremos. Pai, Senhor Deus, nessa tarde queremos louvar a Ti, engrandecer o Teu nome, agradecer por tudo que Tu fez, a palavra que Tu trouxe, e cada um daqueles que estão recebendo. Coloca a Tua mão, abençoa.
traz plenitude e conhecimento através desta palavra ministrada. E que tenhamos em nossa vida aquilo que Jó levou para a vida dele. Que possamos reconhecer a grandiosidade de Deus. Por isso nós somos gratos e louvamos, Senhor, por tudo que tu fazes e tens a fazer em nossas vidas. Obrigado e amém, Senhor.